mais interessantes que eu mesmo me fiz quando eu comecei a ser, entre aspas, perseguido por essa turma, dizendo, cara, esses caras são desocupados. Como é que alguém gasta tanto tempo em cima de um verme do meu tamanho? Gasolina eles já gastaram bastante nessa nave que durante os últimos 8 anos aparece aqui e acolá só para que eu veja, para que eu saiba que eu não estou ficando doido. Aí quando começou a presença de alguns desses seres, né, e o próprio, né, assim, muito próximo, você não tem o que fazer não, cara. Como é que alguém diz que está cuidando conta de um universo, perdendo tempo com o foco da sua atenção em cima de pessoas tão insignificantes na Terra? Isso não tem o menor sentido, cara. Isso deve estar errado. Mas aí continuava. Isso não pode ser Javé. Não pode ser um ser criador que tem muito mais coisa para fazer do que ficar impondo a sua força sobre 1 ou 2 imbecis da Terra para que estes obedeçam a ele. Isso não tem sentido. Aí entra um aspecto muito doido, em que esse ser começa a mostrar tudo o que ele fez ao longo dos últimos milênios, largando, entre aspas, outras preocupações para se dedicar ao que está se passando aqui na Terra. Se isso for verdade, isso só se explica se o que estivesse passando aqui na Terra for de uma importância extrema para esse ser. E é isso que ele diz que é. E por isso que Jesus veio à Terra e se sacrificou aqui, não foi em outro mundo. Então, sob essa perspectiva, sabe alguém que não consegue tirar os olhos de um filme que ele gosta muito, mesmo existindo milhões de outros filmes à disposição? Sabe alguém que, estando meio perdido, precisa se alimentar de um tipo de alimento que só uma certa parcela de vibração psicológica pode produzir para ele? Nesse sentido, eu aconselho vocês a lerem o livro Código de Deus, de Greg Braden, pois que somente ali vocês vão perceber que tem um ser, seja ele Javé ou que nome for, que jura de pés juntos, desculpa a brincadeira, que é o Criador desse universo, e ainda assim encontra tempo para tentar desesperadamente mostrar à espécie Homo sapiens da Terra que as 4 letrinhas por trás das 4 bases químicas que formam o DNA, o código da vida que está escrito na célula de cada um de nós, depois de você comparar com o alfabeto hebraico, com o alfabeto arábico, com a cabala, com a tabela periódica dos elementos químicos, depois de você combinar com tudo isso, mostrando para quem tem mente analítica que essa combinação não é produto de casualidade, ela foi e é proposital, essas 4 letras correspondem a J-A-V-E, Javé, ou a Y-H-W-H, que quer dizer Javé em hebraico. Nisso não há casualidade. Alguém fez isso de propósito, e para ter feito isso, está gastando no mínimo 10 mil anos de história para influenciar eventos históricos, para que no final a numerologia cabalística, que vai dar um peso a cada letra do alfabeto hebraico, a cada letra do alfabeto arábico, combine com o peso atômico de cada um dos elementos dispostos na tabela periódica, para que no final dessa conta as 4 bases nitrogenadas presentes no DNA correspondem exatamente ao nome que ele mesmo revelou a história. Pessoal, isso é muito sério, já que não pode ser casualidade. Então, alguma inteligência promoveu tudo isso aqui. E essa inteligência, ele mesmo diz que o nome dela é Javé. Aí tem esse ser que diz, sou eu tal. Só que esse ser é estranho aos nossos olhos, e mais ainda quando ele fica se dedicando dias, anos, milhares de anos a
alguns membros da espécie Homo sapiens ou a toda a espécie Homo sapiens e não conseguem retirar os olhos daqui. Há uma lenda que depois da época de Jesus, Javé disse, do jeito que quando Adão e Eva também passaram a ter noção do bem e do mal, que ele também disse, essa espécie não tem mais jeito, ela acabou. Mas ele não consegue, ele sempre volta, tentando domesticar. Depois de Jesus, parece que ele também fez, por um motivo aí que eu explico nos livros. Mas ele não consegue. E atualmente, a atenção dele é doentiamente voltada para as pessoas sábias. Dele e de toda a sua hierarquia angelical. Até a abreviatura de Jean Paul. Se não for isso, é algo muito parecido com isso. Se não for isso, é alguma presepada cósmica de seres que têm naves, que são extremamente poderosos no campo mental e que criaram todo esse contexto histórico só para nos enganar. Com que objetivo? Alguém se dedica tanto tempo a criar uma presepada. São essas duas opções que me restam enquanto ser humano esforçadamente pensante ou que tenta pensar. Eu não tenho outra explicação. São essas duas opções. Desistir de brigar com os fatos. Eu imagino que seja realmente o tal Javé. Por doloroso que seja para minha condição humana assumir isso. Mas eu não posso dar outra resposta.